Bom, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigada. Estou vendo que tem algumas pessoas aqui se acomodando ainda. Obrigada por estarem presentes aqui, conseguirem prestigiar, né? Nesta tarde, final de evento. Eu acredito que muita gente já está esperando aí a hora do happy hour, mas nós estamos aqui para falar um pouquinho com vocês acerca de controladoria jurídica. E o nosso tema, ele é bem peculiar, né? Porque a gente trouxe aqui rotinas de controladoria jurídica além do controle de prazos. Por quê? Porque todas as vezes, desde que eu me conheço, e a Maitê também aqui comigo, né, como controller jurídica, sempre foi intitulado a nós que nós controlamos prazos. Mas nós estamos aqui hoje para desmistificar esse ponto e trazer para vocês que a controladoria jurídica ela pode e deve ir muito além, atuando como parceira estratégica do escritório de vocês. Então, o nosso objetivo aqui hoje é trazer para vocês, né, 3 cases de sucesso de 3 escritórios clientes da Método Jur. Falaremos um pouquinho mais ao final acerca da Método Jur, da Geisa e da Maitê que estão aqui com vocês. O foco aqui agora é conseguir trazer para vocês como rotinas de controladoria jurídica podem trazer melhorias para o dia a dia de escritórios de advocacia. Então, nós temos 3 cases de sucesso de 3 escritórios clientes. Inclusive, temos clientes presentes aqui hoje. Falaremos desses escritórios. Com autorização, permissão de todos eles, divulgaremos algumas informações e estaremos à disposição também para uma troca depois, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram também algum esclarecimento e queiram compreender como nós conseguimos fazer estas transformações. Então, aqui já passando também, pode... O nosso objetivo, né, é falar da controladoria enquanto controladoria jurídica estratégica. Então, quando a gente fala de controladoria jurídica, a gente fala, né, geralmente de controle de prazos, publicações e etc. E aqui não, a gente vai mostrar que a controladoria jurídica ela é muito mais que isso. Ela pode ser uma controladoria jurídica estratégica, ou seja, você vai, enquanto sócio do seu escritório, entender o que faz sentido, o que não faz sentido quando a gente fala de indicadores de outras áreas da controladoria. Então, a gente vai mostrar isso aqui nesses 3 cases. Perfeito, vamos lá então. Bom, o tema central, como nós já abordamos, né, 3 casos reais, 3 escritórios de advocacia, sendo deles 2 do interior de São Paulo e 1 da região metropolitana de Curitiba. 3 escritórios onde nós conseguimos ali resultados, né, colhidos através de rotinas implantadas de controladoria jurídica. Então, o nosso objetivo é trazer para vocês ideias num primeiro momento. Eu acho que aqui a feira ela nos limita a ter essa percepção, né, de muitas questões que podem ser exploradas pós-evento. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje com uma sementinha plantada no coração de vocês, para que vocês cheguem no escritório lá na segunda-feira, depois de curtir uma prainha, né, que vocês cheguem ali no escritório com ideias, com práticas ali que podem ser aplicadas, que vocês, enquanto controllers, advogados, sócios, diretores dos escritórios, consigam pensar o que eu posso fazer de diferente aproveitando, seja do meu controller ou da minha controladoria, ou, Geisa, o meu escritório é pequeno, não tem uma controladoria jurídica. Por que não trazer essas rotinas de controladoria para dentro da organização? Porque quando eu falo isso, nós não precisamos necessariamente de um profissional de controladoria jurídica. Eu preciso, primeiramente, da consciência. Então, o que eu preciso para fazer essa transformação? Entender que todo escritório precisa de controladoria. Depois que eu tomo essa consciência, identifico essa necessidade, aí sim a gente vai buscar um profissional. E aí seria a pauta até para uma outra apresentação, né, Maitê? E aqui agora a gente vai passar para vocês, então, 3 casos reais. E eu espero, assim, que vocês fiquem à vontade também, se quiserem nos mandar dúvidas depois de como nós fizemos essas implantações. Tem um QR Code ali do lado, vocês já conseguem acessar a nossa página. E aqui, falando bem breve, para quem está aqui no nosso case, às vezes só descansando a perna em final do dia, o que é a controladoria jurídica? Porque eu acho que é importante, acima de qualquer coisa, todos os que estão aqui compreenderem o que é o setor de controladoria jurídica. Então, durante muito tempo, né, foi-se ali criado um estigma de que a controladoria era o setor responsável pelo tratamento de publicações e intimações. Hoje nós temos a controladoria já não mais como algo
de luxo dentro de um escritório, e sim como base, porque eu libero o meu advogado de rotinas que são rotinas administrativas. Eu consigo, através da controladoria jurídica, fazer com que as engrenagens do meu escritório virem. Eu consigo lubrificar as engrenagens do meu escritório através de rotinas, de dados que são extraídos através de uma controladoria bem implantada. Então, nós vamos passar aqui o primeiro escritório. Então, vamos lá. O primeiro case que a gente tem aqui, né, é o case da Geroto e Dávila. Esse é um escritório do interior de São Paulo. É um escritório que atua no trabalhista e no cível, principalmente, e tem algumas demandas ali no previdenciário, né? E o que acontecia com a Geroto e Dávila quando nós começamos lá? A Geroto e Dávila é um escritório que, quando nós começamos, eles não tinham software jurídico e eles não tinham controladoria jurídica. Então, nós ingressamos, eles nos procuraram, falaram, a gente queria conhecer o setor de controladoria, o que a gente pode fazer? A gente acha que vai ajudar aqui dentro do escritório. E aí, então, nós ingressamos com a controladoria jurídica. Quando nós ingressamos, nós pensamos, qual o melhor software jurídico para aquele cliente? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi sentar com eles, falar quais são as necessidades, o que vocês querem enxergar dentro do escritório de vocês, e então entender qual software jurídico fazia mais sentido para eles naquele momento. Beleza, escolhemos o software ideal, né? O ideal no mundo que a gente tinha construído ali. Então, escolhemos o software ideal e agora, o que vocês querem ver? A Geroto e Dávila era um escritório que eles funcionavam de forma muito manual. Então, tudo que eles tinham, como eu falei, né? Eles não tinham controladoria, não tinham software. Então, tudo que eles tinham era papéis. Então, como eles controlavam os prazos? Eles pegavam as publicações no site da OAB e anotavam num caderninho qual o prazo que eles tinham que cumprir. E isso a gente está falando de uma realidade de 2 anos atrás, né? Isso. Então, é um escritório totalmente manual. Quando nós entramos, nós falamos, a primeira coisa que nós vamos tirar de vocês é o arquivo físico. Nós sentamos mais de 240 pastas de processos com documentos físicos. A gente falou, vamos trazer tudo isso para dentro do sistema que a gente acabou de trazer para vocês. Então, nós sentamos, eu e Geisa carregamos pastas. Geisa na casa dela. De São Paulo a Curitiba, com porta-mala cheio de pastas, para a gente conseguir fazer ali a análise daquela documentação, entender o que ainda fazia sentido, né, para que a gente pudesse avaliar ali o que precisaria ser mantido no escritório e o que já podia ser incinerado. Exatamente. Então, nós trouxemos todas as pastas para dentro do sistema, né? Nós entramos principalmente com essa demanda de tirar as coisas do manual e passar para o digital. Por qual razão? Por segurança, principalmente. Porque vocês entendem que se eu anoto um prazo aqui e eu esqueço dele, acabou, eu perco esse prazo. Eu não tenho segurança. Então, a controladoria ela entrou principalmente para isso, para a segurança jurídica. Então, além da segurança, o que mais que a gente trouxe para dentro do escritório? Nós trouxemos a automação. Como nós migramos do manual para o digital, nós fizemos muitas coisas dentro do software. Então, por exemplo, a secretária emitia um contrato, uma procuração, uma declaração de hipossuficiência, ela demorava meia hora para emitir um documento, antigamente. E hoje não. Hoje, com o software bem implantado, ela demora 30 segundos. Ela aperta um botão. E isso foi comprovado, tá, pessoal? Porque, assim, era uma dor, inclusive, na época, eu fiz até um post no meu Instagram, muita gente respondeu o que acontecia. Era a rotina, né, Maite? O cliente chegava, ele fechava o contrato, ele deixava na recepção, no balcão da recepção, toda a documentação ali necessária, né, e os documentos básicos, RG, CPF, comprovante de residência, enfim, e lá ia a secretária para fazer a produção dos documentos constitutivos. E nisso chegavam outros clientes. Lembrando que eu estou falando aqui desse escritório do interior de São Paulo. Então, é um escritório que atua no orgânico. Eu tenho clientes entrando e saindo o dia todo. Por isso, também é importante o que a Maite trouxe ali, a questão da escolha do software, etc. Cada escritório, uma realidade. Aqui no lugar, né, nesse escritório, o que acontecia?
enquanto a secretária estava ali fazendo a procuração, a declaração e aquele monte de termo lá do INSS, quem atua no previdenciário vai saber, chegavam 2, 3, 4 clientes e ela ainda estava focada naquele primeiro. Quando a gente fez a implantação desse software em específico, e não é o objetivo trazer o software aqui, mas esse software com aqueles dados dentro dele, permite hoje com que ela faça a geração desses documentos em 40 segundos. Então, assim, é algo que ela simplesmente tem o tempo de trazer aqueles documentos que antes ela fazia xerox e não digitalizava. Agora ela faz o scan deles, ele já remete ali todos os dados para que ela possa gerar em questão de 40 segundos os documentos que já estão cadastrados na base. Então, basicamente, resumindo, né, o que a gente trouxe para a Geroto e Dávila foi segurança e processos automatizados, né? E assim, eu até aproveito esse tempo para fazer um parêntese aqui. Nós estamos numa feira onde nós temos muita inovação. E nós temos que tomar cuidado, porque nós temos excelentes empresas aqui, todas vão atender algum público em específico. Mas o que atende a Geisa não atende a Maitê. Então, nós precisamos tomar esse cuidado para que a gente faça essa avaliação real do que vai atender o meu escritório. Para que a gente não venha, eventualmente, a fazer um investimento sem um preparo, sem uma equipe avaliada, sem uma equipe que tenha também, não diria adesão, mas uma equipe que compreenda a necessidade. Então, existe todo um trabalho de consciência, existe todo um trabalho de análise também, antes de simplesmente vir ali contratar ali softwares e ferramentas, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso à frente. Bom, o próximo caso... Opa! Temos aqui o Dr. Gerson Castilho, da Castilho Advogados. Ele está presente aqui conosco, inclusive. O Dr. Gerson Castilho, bom, do interior também de São Paulo, da cidade de Guapiara. Eu acredito que muitos aqui não conheçam. Nós adentramos ali no escritório da Castilho Advogados e, diferentemente da Geroto e Dávila, lá existia um software utilizado pela equipe. O software ele existia como um reservatório residual de informações. Então, aquilo que o time lembrava era trazido para o software eventualmente. E às vezes nem lembrava. E aí, o que acontecia? Entre o time, existia uma segurança, porque eles eram próximos, assim como a realidade da Geroto e Dávila. É um escritório presencial, cliente a todo momento na recepção. Então, existe uma comunicação muito fluida entre o time, o que era positivo. Mas o que acontece? Todo mundo que está aqui hoje quer crescer, quer crescimento. E essa informação, quando ela fica nesse telefone sem fio, sem registro e afins, o que acontece? Nós temos ali ruídos, temos eventuais perdas significativas. Então, nós fizemos uma análise, a equipe já estava crescendo, o software que eles utilizavam na época não atendia tudo que precisava para uma controladoria estar sendo implantada. Então, nós entramos ali com a implantação da controladoria jurídica terceirizada. Nós tínhamos também a questão ali da ausência de alguns procedimentos, né? O escritório do Dr. Gerson é um escritório forte no previdenciário. E cada um dos colaboradores atuavam de uma forma, eventualmente, em alguns procedimentos. O que causava, e ainda, infelizmente, a gente até por vezes colhe ainda frutos passados, né, de questões ali não procedimentadas. Hoje, o que nós fizemos com o escritório do Dr. Gerson foi rastrear toda a operação através de procedimentos criados, uma equipe de controladoria. Claro que eu vou tirar um tempinho, uns minutinhos para agradecer depois, mas aqui na frente nós temos algumas das pessoas da Método Jur. E por trás da Maitê e de mim, nós temos uma equipe que controla, uma equipe que opera, e nós fazemos a conferência, checagem e ajustes diários ali, né, dessas rotinas que são necessárias para que tenha ali esse ajuste, né, frequente dos padrões e de toda essa operação. Uma outra coisa que eu gosto de dar ênfase, em especial do Dr. Gerson, é que o Dr. Gerson, ele conquistou o que todos nós aqui queremos, que é a liberdade geográfica. Então, de onde quer que ele esteja, ele tem ali os dados que ele precisa do escritório dele a um clique, a um passo. Seja porque ele tenha uma controladoria jurídica estruturada, porque muitas das vezes a gente volta. O software, talvez, ele não vai entregar todos os dados que o Dr. Gerson precisa para fazer o fechamento.
fechamento do mês dele. Mas se ele tem uma controladoria bem alinhada, ele tem uma controladoria que vai buscar estes dados, porque esses dados já estão sendo alimentados. Eu já tenho um trabalho mensal destes dados. Então, também acho que a gente pega até um gancho para falar de indicadores, né? Cada escritório, seja o Geroto Dávila, seja aqui a questão da Castilho Advogados, seja a questão de qualquer um dos escritórios que nós tenhamos aqui, cada escritório tem a tua essência, cada escritório tem a tua necessidade. Eu costumo sempre falar que o trabalho, como que eu defino, Geisa? De onde eu vou partir para entender quais os indicadores eu quero ver na minha operação? Volta lá para o teu propósito, para a tua missão, visão e valores. E geralmente, quando a gente ingressa em um escritório, é justamente essa a primeira pergunta que a gente faz. O que você quer ver dentro do seu escritório? Porque a controladoria ela vai construir os indicadores com base no que os sócios precisam enxergar. Então, quando a gente fala de indicadores, é número de contratos fechados, processos ativos, processos encerrados, número de atendimentos, time sheet da equipe. A gente pode, falar de um mundo de dados que o sistema traz para a gente, mas que dependem muito do que você quer ver dentro do seu escritório. Porque dados sem propósito é só tempo perdido também, né? Então é muito interessante que isso tudo seja sempre muito bem alinhado, muito bem ajustado. Não existe uma receita para a gente trazer aqui na segunda-feira vocês começarem a extrair dados do escritório de vocês. E isso, infelizmente, é algo que... Ou felizmente, porque eu acho que é isso que mantém a essência de um escritório vivo e mantendo até a fala aqui da Castilho Advogados, o Dr. Gerson, ele sempre prezou, pela celeridade em prol ao cliente. Nós estamos falando ali de benefícios previdenciários, então nós temos um cliente que ele precisa dessa atenção. Então, todo o time hoje é pautado, é direcionado nesse sentido. Tudo aquilo que é definido, todos os procedimentos definidos dentro do escritório, eles são pautados na celeridade, na qualidade, na excelência e no acolhimento ao cliente. Porque esses são os valores que o Dr. Gerson definiu. Então, todo procedimento criado, ele guia o time para que o time também possa seguir esses valores. Porque esses valores são a raiz. Se o seu time não sabe quais são os valores, não adianta você criar um monte de procedimentos. E também precisa fazer sentido para o time. Porque os valores que o escritório tem como base precisam ser valores, se não os mesmos do seu time, mas valores que sejam coerentes. Porque se eu pertenço a uma organização que possui valores que não fazem parte, eventualmente, daquilo que eu acredito, muito provavelmente eu também não vou conseguir engajar dentro daquele time. Então, isso é um ponto bem interessante e até para finalizar a questão aqui do Dr. Gerson, um outro ponto, um último ponto aqui dele também como um diferencial que a controladoria vem para ajudar é fazer a trilha de responsabilidades ali dentro do escritório. Então, quando nós fazemos ali o manual de procedimentos, para mim tudo é processo, seja processo judicial, administrativo ou procedimento interno. A controladoria ela é responsável por guardar, por zelar, por fazer a manutenção de todos esses procedimentos. E é importante que a controladoria esteja alinhada com o time. E como é que a gente entra para fazer essa definição de responsabilidades que a gente está falando ali? O time ele precisa entender quem é ele dentro da organização. Ele precisa saber quem é ele, o que ele faz, para quem ele entrega, quem cobra, quem revisa. Isso é muito importante para que a gente não tenha eventuais desalinhamentos. Até porque se eu tenho transparência e uma comunicação clara, eu também tenho como cobrar, eu também tenho como ter uma conversa mais direta. Então, acho que a gente teria até uma outra pauta que a gente já falaria aqui até mesmo de gestão de pessoas. Mas um breve sentido que a gente quis trazer aqui é que a controladoria não apenas controla o procedimento, a controladoria ela está aqui para orientar, para orquestrar os procedimentos do escritório também. O que é importante também falar, desse escritório, antes só da gente partir para o próximo, é que antes o time dependia muito do sócio, do Dr. Gerson. Então, todo o time, antes da controladoria entrar, demandava muito dele a todo momento. E com a controladoria, a gente conseguiu diminuir, não extinguir totalmente, claro, mas diminuir essas demandas, porque tem coisas que já estão automatizadas dentro do software, o que facilita o trabalho de todo o time. Bom, e agora, passando aqui para o nosso último, a Córdova Advogados.
Bom, a Córdova Advogados, então, é um escritório que se situa na região metropolitana de Curitiba e é um escritório predominantemente consultivo. E por que eu faço essa ênfase, né? Porque quando a gente pensa em controladoria jurídica, a gente pensa, mas não funciona em um escritório consultivo. O que a controladoria jurídica vai fazer dentro de um escritório consultivo? E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a sócia nos procurou, ela falou, eu preciso de ajuda para entender o que a minha equipe está fazendo, quanto tempo a minha equipe está demandando, né, despendendo em favor daquele cliente, e também como precificar melhor os honorários dos clientes. São clientes mensalistas e eu preciso entender como precificar melhor esses honorários. E aí ela falou, será que vocês podem me ajudar? Né? Ela realmente não confiava que a controladoria poderia ajudar ela. Então, quando nós entramos na Córdova, era um software subutilizado, o software que eles tinham não funcionava. Na verdade, até hoje ele funciona ainda dentro do escritório, mas não funcionava para o que ela queria naquele momento, porque ela não utilizava todas as funcionalidades que o software apresentava. Então, nós ingressamos e nós pensamos como nós podemos ajudar com esses dois problemas que ela nos trouxe. Equipe, preciso saber o que a equipe está fazendo e preciso saber como precificar os meus honorários. E aí, então, nós falamos, bom, vamos fazer a implantação do timesheet. E foi o que nós fizemos. Nós implantamos o timesheet, então todas as advogadas, elas registram todo o tempo que elas fazem e com isso ela conseguiu então ver quais demandas eram mais demandadas no escritório. Então, por exemplo, quantos contratos as advogadas estavam fazendo, quantas notificações as advogadas estavam fazendo, quantos atendimentos elas estavam fazendo. E tudo isso com o timesheet, emitindo um simples relatório do sistema, nós conseguimos todas essas informações. E quanto à precificação de honorários, mesma coisa, porque eu consigo também com o timesheet ver quantas horas eu estou trabalhando para aquele cliente. E ao final do mês, emitir um relatório com a quantidade de horas trabalhadas por cliente e quais clientes têm demandado do escritório. Então, ela conseguiu também ter isso como indicador para contratos de honorários, para precificar melhor os honorários, aumentar honorários, enfim. E foi isso que nós oferecemos para ela, então, uma rastreabilidade de todo o time e de toda a operação dela. Bom, e até em complemento de uma forma muito rápida, eu acho que aqui a gente fala daquilo que todo mundo também está buscando. É uma otimização financeira, até falando em custos, né, operacionais, porque quando a gente começou a fazer essa análise, junto em especial da doutora Juliana, que é a sócia que está à frente de toda essa operação, nós conseguimos identificar que haviam profissionais subutilizados. Existiam profissionais fazendo funções administrativas que poderiam estar ali, sendo bem direta, advogados que estavam ali fazendo funções que nós pudemos otimizar, trazendo outras ferramentas, outros perfis e conseguimos reduzir custos com algumas dessas questões e até direcionar, dar um melhor direcionamento para esses advogados ali, fazendo uma construção de uma nova carteira, expandimos os produtos também ali. Trazendo de uma forma bem breve, como a Maite trouxe. É um escritório consultivo com uma atuação grande no compliance trabalhista. Então, existia-se ali os honorários fixados e a hora que todo mundo abre o champanhe, é mensal, ganhamos muito. Mas aí, quando vai o mês a mês, se isso não é contingenciado, quantas horas de trabalho eu estou em prol àquele cliente? E às vezes é uma análise de contrato, às vezes eu tenho uma defesa, às vezes a defesa é fácil, às vezes eu já tenho uma defesa complexa, eu tenho que fazer um acompanhamento, eu tenho toda uma questão. Isso tudo começou a ser pontuado também dentro desse sistema, para que hoje, mensalmente, até eu gosto de contar, eu sei que o nosso tempo já está vindo aqui, mas foi ali, ela fechou conosco em meados de outubro e novembro, e dezembro nós fizemos todos esses relatórios ali, nós
nós conseguimos implantar o timesheet, analisar o que a equipe estava trabalhando e com o que a equipe estava trabalhando. Fizemos vários dashboards visuais para que ela pudesse apresentar para esses clientes. Então, esses clientes puderam também ter uma noção do que eles estavam exigindo, né, daquele escritório. Isso tudo é uma forma de abordagem também. Ela não levou falando, olha como a gente está trabalhando para vocês, mas ela levou e falou assim, olha como nós somos necessários para vocês. E ela conseguiu renovar todos os contratos com percentuais que a gente duvidou. Mas eu confesso que, assim, quando ela trouxe esse feedback, foi algo muito positivo para a gente também. Além disso, né, até finalizando essa questão dela aqui, a precificação justa baseada em horas técnicas por serviço prestado, a estruturação de procedimentos através do manual de procedimentos. A gente conseguiu hoje também elencar quais são os produtos do escritório, porque como é um escritório consultivo, eu precisava ter esses procedimentos muito bem alinhados. E, por fim, também contratações direcionadas, porque como é um escritório empresarial, eu tenho muita demanda administrativa, um escritório consultivo, eu tenho muita demanda administrativa. Então, talvez contratar um advogado não resolvia. Talvez eu precisava de um profissional que tivesse uma expertise numa outra situação. E aí também a gente teria um tema para uma outra palestra. Mas eu deixo aqui para vocês que é uma análise também a ser feita, tá? Córdova foi... Bom, escritórios diferentes, a mesma decisão. Organizar primeiro e crescer depois. Você não sobe ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. E, gente, é sobre isso. O procedimento que você tem dentro do teu escritório é o que vai orquestrar os teus resultados. Então, eu tenho uma notícia boa para quem tem procedimento implantado, para quem tem uma controladoria em funcionamento ou rotinas, e uma notícia ruim para quem tem meta, mas não tem projeto. Se você tem metas traçadas, metas definidas, mas você não tem um plano para que essas metas sejam executadas, bom, não vou concluir porque eu não quero ser cancelada, mas você precisa de uma controladoria jurídica. Bom, e quando a gente fala aqui, num breve resumo, né, a controladoria, além do controle de prazos, operação otimizada por ferramentas, né, celeridade padrão, que foi o primeiro caso da Geroto e Dávila. Num segundo ponto, a definição de papéis e responsabilidades, fluxo de trabalho organizado e mapeamento, que foi o caso aqui do Dr. Gerson Castilho. E o terceiro caso, uso do timesheet, honorários proporcionais. Bom, aqui eu acho que a gente eu vou ter que dar uma acelerada. Como que isso tudo é feito dentro de um escritório? Através de um diagnóstico. Então, para que eu consiga ter resultados de controladoria, não basta ligar para a Método Jur e achar que do dia para a noite a gente vai trazer essas soluções. É preciso conhecer a operação, conhecer o time, o nível de engajamento do time, até porque nós, enquanto sócios, queremos muito. Mas será que o nosso time está disposto? Será que eles estão sendo remunerados? Será que eles estão tendo uma contraprestação? E quando eu falo contraprestação, não apenas financeira, também seria um tema para outra palestra, né? Mas, enfim, definição do modelo de atuação, mapeamento e formalização dos processos, padronização operacional e o monitoramento e controle. Não adianta vocês chegarem segunda a definirem procedimentos e não elencarem uma rotina para ter esse controle. Gente, agora, atenção, nós vamos fazer um sorteio. Quem tiver interesse em participar, só um minuto que a produção aqui me chamou. Pessoal, acabamos de descobrir aqui que os sociais mídias da Método... Vamos lá. Era para ser um sorteio que vocês iriam ler esse QR Code, mas nós acabamos de descobrir que esse QR Code não está funcionando. E assim, nós não somos perfeitas, então eu vou pedir para vocês, quem quiser participar, acessar @métodojur. Nós temos esse post que nós fizemos há poucos minutos antes aqui da palestra. Vocês podem comentar diagnóstico, curtir o post e seguir a nossa página, tá? Vai ser um sorteio de um diagnóstico, né? Exatamente. Então, assim, nós teremos ali 2 horas disponíveis para ter realmente uma troca, não é venda. A gente gosta muito de falar sobre controladoria, sobre soluções de controladoria. Então, talvez nessas 2 horas nós possamos ajudar você, controller, gestor de escritório, enfim, você que tenha realmente interesse. Então, comenta ali, né? Entra no nosso Instagram, @métodojur. Ele vai colocar? Olha lá, pessoal. QR Code aqui na tela. Alguns segundos.
E eu acho que enquanto eles vão escaneando, só para não passar do limite de tempo, dá para a gente já ir se apresentando, né? Que a gente deixou para fazer isso ao final. Então, nós somos Maitê Geisa, somos a Método Jur. A nossa empresa é uma empresa especializada em controladoria jurídica. Então, nós prestamos tanto a consultoria quanto a controladoria jurídica terceirizada, tá? Que é o nosso carro-chefe. Então, nós entramos com a operação da controladoria jurídica, mas nós também prestamos a consultoria para controllers e treinamentos também. Então, acho que é isso, né? E eu acho que é importante, né? Eu coloquei aqui essa frase porque realmente é isso. A Método Jur nasceu de duas mulheres inquietas. A Método Jur é a soma de duas controllers que se conheceram no MBA. Eu não fazia ideia de quem era esse ser humano e desde que nós nos encontramos, não nos desgrudamos mais. Tivemos experiências frustrantes e frustradas estávamos, até que nasceu a Método Jur com o objetivo de fazer a diferença. E é isso que nós temos feito hoje aí pelos escritórios e nós esperamos que vocês tenham, levem para casa uma sementinha plantada de, né, amolecer o coração de como a controladoria jurídica pode eventualmente contribuir com as organizações. Eu só vou perguntar para minha produção aqui se deu certo o sorteio. O sorteio vai ser depois e a gente vai ter que fazer uma live, acabei de ficar sabendo. Mas aqui só para finalizar, pessoal, então a Método Jur hoje está localizada, né, com endereço fiscal em São Paulo. Eu, Geisa, sou do interior de São Paulo, sou de Guapiara, Maitê de Curitiba. Hoje a Método Jur é associada da B2L e nós também temos o selo de parceiro Vencer Ágil. Vou até pedir aí para a produção tirar uma foto e recomendo. O que é o Vencer Ágil? Falando rapidinho para vocês. O Vencer Ágil é um shopping de marcas jurídicas, eles estão com stand aqui também. Então, qualquer solução que vocês precisem, tem lá no Vencer Ágil, tá? É uma inovação também para o mercado. O pessoal do Nordeste ali, a Gleice, tem feito isso. É uma iniciativa realmente, onde tem empresas ali de todo o país para que vocês consigam encontrar as mais diversas soluções. E nós também estamos lá, tá certo? Gente, muito obrigada. Obrigada. E é isso, pessoal.